não tenho nenhuma dúvida de que a cabeça do militar é a de seguir o que está escrito. É por isso que os militares golpistas procuram sempre, em alguma coisa escrita, uma justificativa para o Legal. seu golpismo, né? Então, essa interpretação, ela é relativa e não deveria ser. E uma das coisas que a gente ouve também de alguns estudiosos, né, de colegas teus, é que reformar as forças é uma das tarefas, é uma tarefa que Mas, ela não tem uma fórmula, porque você pode, por exemplo, mudar o currículo das escolas militares, mas você não consegue mudar a cultura, por exemplo, de uma vila militar, do que é conversado nos churrascos daquelas famílias que estão deslocadas de seu centro original, né, de suas famílias originais, de seus amigos originais. Então, elas passam a circular pelo país os militares passam a ser sua família, sua referência. E tudo que é conversado entre eles vai muito além da formação de uma escola militar, né? Por isso que eu insisti naquela hora da sociedade civil, da visão de democracia, mas eu acho que isso é um ponto importante. Quando o senhor fala de reformar, de pacificar reformando, que caminho o senhor enxerga para isso? É um caminho via escola militar? Que outros caminhos o senhor vislumbra? grande questão. A reforma da organização interna das Forças Armadas é a tarefa mais difícil. Assim, se você pegar a experiência dos países que se democratizaram desde a década de 70, né? Portugal, Espanha, Grécia, América Latina, Europa Oriental, assim, as elites democráticas conseguiram tirar os militares da política, tirar os militares do poder executivo, conseguiram mudar o papel constitucional das Forças Armadas, né? Aprovar leis dizendo, olha, o papel das Forças Armadas é defesa nacional, não é lutar contra o inimigo interno, por exemplo. As elites democráticas conseguiram mudar a orientação da política de defesa. Não, agora nós vamos privilegiar mais operações de paz da ONU, em vez de defesa das fronteiras. As elites democráticas conseguiram também tirar as Forças Armadas do policiamento interno, que é algo muito perigoso, né? Quanto mais as Forças Armadas entram nessa área, mais próximas elas ficam de ter um poder político muito grande na sociedade. Isso tudo as elites democráticas, latino-americanas, portuguesa, espanhola, grega, polonesa, conseguiram fazer. O mais difícil é a mudança na organização interna, na formação dos quadros, na estrutura militar da organização militar, tá? Na estrutura burocrática da organização militar. Então, em primeiro lugar, eu reconheço que esse é o grande vespeiro e compreendo que os políticos temam fazer isso. Por isso que presidentes como Lula decidem não influir na promoção dos generais de 4 estrelas, ou que são os membros do alto comando das Forças Armadas, tá? A política de promoção é um aspecto vital da organização interna das Forças Armadas. E os políticos democráticos sabem que isso é complicado e preferem dar mais autonomia às Forças Armadas nessa questão. Então, em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que é muito difícil mudar isso. Então, exige muito conhecimento, estudo, reflexão e planejamento. Às vezes, a autoridade política das elites civis tem que ser utilizada. No caso do Brasil, nós chegamos a um extremo em 2021, 2022 e 2023. Alguma coisa deve ser feita, mas isso é uma aspiração. E aí, tudo bem, nós temos acadêmicos que podem ajudar a classe política a tentar resolver isso. Eu não vejo a disposição na classe política. Do lado direito, disposição nenhuma. À esquerda, um pouco mais de disposição, mas mesmo assim, se você for olhar com cuidado, você vai ver que alguns partidos que deveriam estar muito empenhados em reforma são radicalmente pró-Força Armada, o Partido Comunista do Brasil.
Agora, professor. Você entende? Por conta do seu nacionalismo, esses partidos elogiam as Forças Armadas o tempo inteiro e procuram evitar críticas. Vou dar um exemplo. O ex-ministro Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, grande líder do PCdoB, e foi ministro da Defesa. Você pode procurar no YouTube, há várias entrevistas dele. Ele jamais criticou as Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Não à toa. Tudo bem, eu entendo que hoje ele está no governo do MDB em São Paulo. Não, é mais do que isso. Eu boto o Aldo na extrema-direita, tá? Pois é, mas ele foi do Partido Comunista. Não, foi. É isso que eu quero lembrar. Mussolini também. A cabeça dele foi formada no Partido Comunista, Foi. que tem uma visão extremamente simpática às Forças Armadas e pouco crítica. Mas ele se tornou um duguinista. Não, eu sei, ele foi para a direita, eu sei. Esse fez um movimento tão radical quanto o João Dória, o ex-governador de São Paulo, tá? Que saiu do PSDB, que nasce como Partido Social-Democrata e vira um líder da extrema-direita. Eu compararia o Aldo mais com Mussolini, tá? Em termos de radicalismo da Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que Aldo Rebelo foi um grande líder do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Como Mussolini. E a cabeça dele é muito reveladora da cabeça do Partido Comunista do Brasil. Tá? Então, para você ver, não contamos com a direita nessa questão. Não contamos com o PCdoB nessa questão. Contamos com o centro. PCO, que é um partido quase caricato, né? Mas está no mesmo lugar que você está sugerindo, né? Podemos contar com elementos do MDB e com o PT, e o PSB e o PDT. Então, eu tenho todas essas belas aspirações de acadêmico, mas quando eu olho para a realidade, o que eu vejo na classe política brasileira? No máximo, 1/3, não, estou exagerando, 25% do Congresso estaria comprometido a apoiar um presidente da República a partir de 2027 que dissesse, olha, agora a gente vai ter que ser um pouco mais afirmativo, porque a coisa foi muito feia nos últimos 8 anos, de 2018 até 2026. Agora, professor, Isso passa também, né, professor, pelo fato de que... Eu já te dou a palavra, Lu, desculpa, mas só para concluir, porque eu acho que a gente fala muito dos militares e nem sempre lembra de incluir nesse balaio as polícias militares. E eu acho que talvez junto com a inflação, um dos problemas centrais na eleição de 2026, de discussão, não sei o quanto isso vai ser debatido a sério, mas enquanto palanque, enquanto discussão eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida de que a questão da segurança pública vai predominar, junto com a economia, o debate. Talvez, inclusive, escanteando muitas outras coisas de valores, porque eu sei que no Rio de Janeiro também está ruim, em São Paulo a situação está dramática. Hoje, meu marido, antes de eu entrar aqui, acabou de me mandar a notícia de um homem assassinado diante do prédio dele, aqui em Pinheiros, no bairro, na hora do almoço, assim, uma coisa horrorosa. E veja, eu estou falando de um caso que chega a um bairro de elite, porque a gente sabe muito bem como o Brasil funciona e sabe que quando extravasa das periferias é que a sociedade começa a se movimentar. Porque, enfim, somos esse país que somos, né? Desigual e profundamente ignorante dos problemas que estão longe das nossas vistas, né? Mas voltando, então a gente está caminhando para uma eleição em que possivelmente a anistia de parte de quem tentou um golpe estará na mesa, que pode desaguar numa anistia novamente a militares e que a gente está sedento por mais segurança pública e por mais ação de segurança, força de segurança. A gente, enquanto sociedade, não é o meu caso, eu não usaria esses termos, mas sim, eu também quero mais segurança. Eu tô aflita, eu já estou querendo sair daqui e tirar meu marido e minha filha da cidade, sabe? Assim, como é que a gente pode abordar uma conversa sobre polícias militares também? Passa pelo mesmo lugar ou são conversas muito separadas institucionalmente falando? Bom, mais uma grande pergunta. Há diferenças, há separação. As Forças Armadas são uma organização muito mais coesa, profissional
e unificadas, tá? São apenas 3 forças: Marinha, Exército, Força Aérea. Nós temos 27 polícias militares estaduais. E com grande variação no grau de profissionalização. Você tem excelente profissionalização em São Paulo, Minas, muito menos no Rio de Janeiro, na Bahia, com seríssimos problemas. A cara do Brasil, tá? E os policiais também são armados como as Forças Armadas. Mas eu daria preeminência para o trato da questão militar do ponto de vista político, da questão das Forças Armadas do ponto de vista político. Porque elas são muito mais poderosas politicamente. Claro que as polícias estaduais acabaram sempre apoiando o Exército ou os militares nos grandes momentos em que as Forças Armadas intervieram na política nacional, 64, tá? Sabe, a Polícia de São Paulo, em 64, estava apoiando também. 8 de janeiro também, né? Também. Só que as polícias estão mais sob controle civil do que as Forças Armadas, tá? Os governadores não abrem mão deste poder. Olha as dificuldades que o ministro Lewandowski tem tido para encaminhar no Congresso seus projetos de mudança na área de segurança pública. O que é que disseram os governadores? O Caiado de Goiás disse: não, a polícia aqui está muito boa, não preciso de apoio federal, eu não gosto desse projeto, tá? Então, olha só, o Caiado fala isso porque ele tem aquele instrumento, o controla muito bem e tem gerado benefícios eleitorais para ele, tá? Então, são um problema também. A mobilização bolsonarista está muito forte nas polícias militares estaduais, só que os governos estaduais mudam de mão com grande frequência, tá? E os partidos nos estados não querem perder este poder. Então, mesmo havendo bolsonaristas nas polícias militares estaduais, eu não vejo um risco tão grande, porque essas 27 polícias têm grandes diferenças, tá? Não estão sob um comando de um único presidente, como as Forças Armadas estavam sob Bolsonaro. Havia governadores de esquerda, de centro, de direita, controlando polícias. Eu esperava, no final de 2022, problemas com a Polícia Estadual do Rio de Janeiro, do meu estado, por conta da enorme presença do bolsonarismo no estado e nas polícias. Não aconteceu nada, tá?